Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, estarmos na casa do Senhor. Já quero dar as boas-vindas a você que nos visita. Tem alguém visitando-nos nesta noite? Está nos visitando aqui nessa noite? Tem alguém que veio? Tem ou não? Todos são de casa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar as pessoas amigas que estão em casa, em seus trabalhos, nos acompanhando através do nosso canal PIB Monteiro no YouTube. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus, por estar nos acompanhando aí, cultuando juntamente conosco, em o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar nessa noite, noite de ceia, noite de trazermos à memória todo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. E quero compartilhar Deuteronômio capítulo 28. Deus tem falado poderosamente comigo nesse texto. Tenho compartilhado em alguns momentos. Deuteronômio capítulo 28. E eu quero falar nesta noite de uma bênção. A bênção da obediência. E a obediência é bênção, pastor? Com certeza. Porque a partir do momento, eu e você obedecemos a Deus, nós estamos recebendo a dádiva, né? Nós estamos recebendo de Deus um favor grandioso de atendê-lo e, consequentemente, sermos abençoados em lhe obedecer. Então, o texto vai nos dizer, do versículo 1 ao 8, vai dizer: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as tuas crias, das vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de poder assim compartilhar ela com a tua igreja. Senhor, no nome de Jesus Cristo, assim como eu pedi direção e confirmação do céu, ó Deus, para uma palavra ser compartilhada por mim para a tua igreja nesta noite. O Senhor falou comigo. Fale com a tua igreja, Senhor. Eu quero ser tão somente boca tua neste lugar. Falar das tuas bênçãos, do teu amor e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, meditando em casa nessa palavra, e eu me recordei no ano de 2000, quando assim eu fui demitido em uma empresa que eu trabalhava em João Pessoa, logo no início dos anos 2000, e eu tomei uma decisão. Poderia ter passado para uma outra empresa que ia assumir a determinada repartição que eu trabalhava. Poderia optar em passar para outra empresa ou ficar desempregado. E aconteceu algumas coisas
aqui na cidade de Monteiro, com a minha mãe, né, a enfermidade, e eu tomei uma decisão de vir-me embora. A princípio, eu até me apresentei na outra empresa e disse que ia assumir, mas chegando em casa, residindo em João Pessoa nesse tempo, eu acho, né, eu tenho certeza, Deus falou no meu coração e disse, não vai mais ficar nesse lugar. E tomei a decisão de vir-me embora. Comuniquei ao chefe e disse, pode dar baixa aí na carteira que eu vou me embora. Não vou passar para outra empresa e eu quero ir-me embora. E fui comunicar ao meu pastor na época, eu me converti em 99, e fui comunicar ao meu pastor, e uma das palavras que o meu pastor saudoso, acredito que já seja falecido, Gilvan, ele me disse, olha, interior é terra difícil. Foi uma das palavras que ficou cravada no meu coração. E eu lhe respondi, é difícil, eu sei porque eu nasci lá, vivi lá, e estou retornando para lá. Mas o Deus que me abençoa aqui é o Deus que vai me abençoar lá. E confesso aos irmãos que, ao chegar aqui, foram anos difíceis. Mas o Deus que faz essa promessa é o Deus que cumpre, irmãos. E nós só precisamos de uma coisa, bem simples, mas ao mesmo tempo torna-se difícil, que é a obediência. Obediência à voz do Senhor. Obediência àquilo que Deus propôs para que eu e você fizéssemos, de agradá-lo. E assim vivi alguns anos difíceis aqui da minha vida, mas Deus tem me abençoado. Deus tem cumprido na minha vida literalmente os princípios que estão nessa passagem a qual eu li. Amém? Vamos para o texto? Então, Deuteronômio, meus irmãos, registra aqui os últimos sermões, vamos colocar assim, de Moisés, antes da entrada do povo de Deus na terra prometida. Moisés está dando as suas últimas instruções àquele povo, antes deles tomarem posse da terra que o Senhor já havia prometido. E em todo esse capítulo 28, Deus apresenta o povo o quê? As consequências de quê? Da obediência, e você vai ler em casa, tá certo? Todo esse capítulo 28 vai mostrar o quê? As consequências de uma vida que toma a decisão de obedecer. Eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero cumprir aquilo que o Senhor determinou para que eu cumprisse, mas também mostra exatamente as consequências da desobediência, daquele que vai dizer, eu estou ouvindo, mas eu faço ouvido de mercador e não obedeço. Então, todo esse capítulo 28, ele é um pouco extenso, mas você lê em casa que você vai ver quem opta em obedecer e quem opta em desobedecer. Então, a decisão está nas suas mãos, se você quer ser abençoado, se você não quer ser abençoado. E não precisa de algo extraordinário para se ver. Ao olho nu, nós vemos isso. De pessoas que obedecem e são abençoadas. São abençoadas. E pessoas que optam em não obedecer e, consequentemente, paga-se um preço. E os versículos 1 a 8 que nós lemos revelam exatamente a obediência ao Senhor. Coloca o povo numa posição de desfrutar das bênçãos prometidas através da aliança que Deus havia feito com o seu povo, de lhes abençoar. E isso aqui, irmãos, que eu estou compartilhando com vocês, é importante vocês gravem isso aqui, lembrar que essas promessas aqui foram dadas diretamente à nação de Israel. A nação de Israel, ao povo de Deus.
para nós cristãos, a igreja de hoje, nós aplicamos o quê? Os princípios que permanecem dessa promessa. Princípios de Deus não se acabam. Princípios de Deus não são descartáveis. São eternos. E nós precisamos, assim, obedecer. Eles aqui receberam as promessas literalmente. De seus animais multiplicarem, de suas terras serem férteis, dos inimigos serem derrotados. Todos esses princípios, eles receberam literalmente a terra prometida, né, que mana leite e mel. Nós recebemos quando obedecemos os princípios de termos uma vida de obediência a Deus. Então Deus, ele se agrada exatamente da obediência, cuida daqueles que são fiéis, embora nem toda bênção seja necessariamente material. Tem bênçãos espirituais grandiosas, maravilhosas. Amém? Então Deuteronômio é um grande apelo pastoral ao coração do povo. Moisés está diante de uma nova geração prestes a entrar na terra prometida. Nós estamos, irmãos, como igreja do Senhor, prestes a entrar onde? No céu, na morada celestial. Então nós precisamos atentar exatamente em obedecer hoje aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Nós temos uma promessa poderosa, uma promessa gloriosa, uma promessa de morar com o Senhor Jesus Cristo. E para morar com Jesus Cristo nós precisamos tão somente obedecer, estar atento à sua voz. E é por isso que a gente vem trazendo a memória do povo. Obedeçam, obedeçam, não cedam os convites, não ceda as propostas, busquem as respostas na palavra de Deus. E quantas são as pessoas, irmãos, que estão cedendo aí aos convites que levam para a desobediência. Vocês lembram aqui que no dia 31, eu lembrei ao irmão Márcio, no dia 31, o último domingo aqui, eu fiz um alerta à igreja: cuidado nos convites aí do mês de junho, para as festas, não troque a comunhão da igreja, não troque a sua adoração por essas festas pagãs aí. Não ceda em nome de Jesus. Passam, mas a sua comunhão com Deus vai permanecer. Aquilo que Deus propôs para a sua vida vai acontecer. Ele vai trazer, porque Ele é fiel naquilo que prometeu e naquilo que promete a cada dia. E nós vemos, irmão, as redes sociais aí hoje deixa todo mundo aí visível aí para todo mundo ver, né? E a gente lamenta muito, né, por não aguentarem, por cederem. Isso é triste para a pessoa, né? A igreja permanece. Então as bênçãos aqui não seriam fruto do acaso, mas de obediência. O favor não viria por sorte, mas por submissão à voz de Deus. Da mesma forma, atualmente, muitos querem, irmãos, a bênção do Senhor, mas poucos querem caminhar. Muitos desejam promessas, mas resistem a esses princípios da palavra do nosso Deus. Deus aqui nunca separou a sua promessa de obediência. Estão sempre alinhadas, estão sempre juntas. Por quê? Porque a obediência abre portas, abre o nosso entendimento. A obediência nos consola, nos dá certeza, nos dá esperança para o dia de amanhã. Então opte, decida obedecer à voz de Deus. E eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite de 3 verdades aqui profundas sobre as bênçãos da obediência.
Em primeiro lugar, o versículo 1 vai dizer, e eu quero me deter apenas no versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor. A obediência começa com o ouvir atentamente. E esse é o detalhe aqui que Moisés traz. Se, condição, atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Obedecer é primeiro aprender a ouvir. Guarde isso. Obedecer é primeiro aprender a ouvir. Ouvir quem? A voz de Deus. Ter esse discernimento. E nós cristãos somos abençoados, irmãos, quando o Espírito Santo habita em nós e nos dá essa condição de discernir, ter esse discernimento de ouvir a voz de Deus. E nós escutamos a voz de Deus meditando na sua palavra, buscando na sua palavra as respostas que Ele tem para as inúmeras, centenas, indagações ou interrogações que fazemos com Ele. Então nosso coração, ele vai ouvir a voz de Deus e consequentemente ter esse discernimento e obedecer. Tudo começa com o ouvir. Mas ouvir como, pastor? Ouvir atentamente. E esse atentamente aqui é foco. É você não se distrair. É você ter um foco, é você ter um objetivo. Você já decidiu obedecer, então você vai ter o que agora? A atitude de dar atenção. E a atenção, irmão, exige esforço. Não é de graça não, é esforço da sua parte. É disciplina da sua parte. É atenção da sua parte. O mundo aí fala alto, o mundo grita, a carne clama pelo pecado. Mas nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, dar atenção a Deus, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. É princípio de Deus. Ah, pastor, primeiro eu tenho que ouvir, segundo eu tenho que ter essa atenção. Terceiro, você vai aprender a ouvir e ser guiado por essa palavra. Sabe por quê? Porque essa palavra ela não pode ser perdida. E quando o nosso coração tem esse discernimento de ouvir a voz de Deus, sabe que é Ele que está falando, nós vamos ser conduzidos. As vozes do mundo vão vir, os convites do mundo vão vir. Você vai dizer, sabe por quê? Não. Eu optei em agradar a Deus. Eu decidi agradar a Deus. Eu decidi receber as bênçãos de Deus. E tem muitos crentes, irmãos, que não estão sendo abençoados diante das promessas que o Senhor já lhes fez, simplesmente porque não optaram em ter uma vida de obediência a Deus ainda. Ficam andando em círculo como esse povo andou 40 anos. Deus falando, Deus provando, Deus fazendo. Mas optaram em não obedecer. Quem ouve a voz de Deus encontra a direção. Pode ter certeza. Encontra a direção. Uma segunda coisa que nós observamos nesse texto é que a obediência exige cuidado diário. Com o quê? Com a vontade de Deus para a sua vida. Observe comigo a parte B do versículo 1. Tendo que cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje, não é amanhã não, que hoje te ordeno. A obediência ao Senhor exige da nossa parte, daquele que recebeu as promessas, cuidado diário com a vontade de Deus. Mas pastor, qual é o cuidado que Deus tem, que eu tenho que ter para Deus?
Ah, meus irmãos, isso é muito importante aqui. Cuidado significa atenção constante. Obedecer não é um ato isolado, mas precisa ser um estilo de vida, minha e sua, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cuidado diário. Aquela luzinha vermelha que se acende quando pecamos, quando sabemos que decepcionamos Deus. Pequei contra o Senhor. Eita Deus. Cuidado é necessário. A obediência exige também que você busque ao Senhor de que forma? Com atenção aos seus mandamentos, com aquilo que Deus deixou para que assim nos conduzisse. Nós não podemos, irmãos, ser parciais. A parcialidade gera ilusão no nosso coração, no coração humano. O Senhor nos chamou para ser pessoas que influenciassem e não fossem influenciados. Não sofrer influências negativas que nos distanciem do Senhor. Esse é um cuidado necessário. Não podemos ser iludidos com as luzes aí do mundo, com as bandeirinhas aí do mundo, com os balões aí do mundo, com os sons do mundo. Nós precisamos ter cuidado em guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E quando o coração se dedica a esse cuidado diário, a caminhada se torna-se mais fácil. É mais fácil. Eu gosto muito quando a Alessio usa uma frase, quando diz ser cristão é difícil. É nada. É uma luta, é. Você tem que matar um leão todo dia? Tem. Mas não é difícil, porque nós não temos o manual, nós não temos o GPS do céu. Aí como é que é difícil? Às vezes o caminho a gente erra, torna-se mais longo, mas nós temos o GPS do céu, aquilo que Deus quer, por onde a gente deva caminhar. Torna-se fácil ou não torna? Torna, é diferente quando você não sabe o caminho. E Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Louvado seja Deus por isso. Então opte em obedecer. E obedecer exige esse cuidado diário para com a vontade de Deus. Um terceiro ponto aqui, muito importante também, para nós colocarmos em prática na nossa vida, é a terceira parte do versículo 1. Ele vai dizer que o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aqui há muitas distorções, viu? Nessa parte C aqui do versículo. Quando se fala em exaltação. E nós precisamos ter cuidado. Mas a obediência aqui abre as portas que a força humana não abre. Nós precisamos atentar para isso. E essa exaltação aqui vem de Deus, não do esforço humano. Por quê? Porque muitos tentam, irmão, subir por atalhos, onde Deus não se faz presente. Mas Deus levanta aqueles que o honram através de uma vida santa, de uma vida justa, de uma vida digna, de uma vida que está buscando a sua presença, honrando a sua presença. Essa exaltação aqui, será exaltado na terra aqui, vem de Deus. É Deus quem honra o homem. E o homem que é honrado por Deus, ele entende. Muitos têm buscado aí honras, aplausos, status humanos. Tudo isso é passageiro.
Mas essa exaltação aqui, vem vindo de Deus. Você glorifica o nome dele. E essa obediência aqui coloca as pessoas no lugar onde Deus quis o colocar, irmãos. Isso é coisa muito forte. Então, quando o coração anda alinhado com Deus, Deus abre as portas que ninguém poderia imaginar. Eu sou prova disso. Às vezes eu encontro com professoras minhas, no tempo do científico, né? E fui longe agora. E elas ficam assim e confessam, você abre para mim. Mas como é que pode isso? Tu ser pastor, você ser pastor, o senhor ser pastor. Isso é Deus, a explicação é Deus, porque de mim não vem não. A glória é dele. Que vocês me acompanharam durante todo. É Deus. É Deus. Eu não vou buscar outra explicação. É o Todo-Poderoso na minha vida. É Ele o autor. É Ele o consumador. É Ele que está fazendo. E eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém? Então a obediência abre portas que a força humana não consegue abrir de maneira alguma. E essa exaltação aqui é consequência, nunca um objetivo. E é consequência aqui, sabe por quê? Porque eu e você optamos em levar ou ter uma vida de obediência a Deus. E isso é muito importante. Quando você decide, eu vou obedecer. Pode o sangue dar na canela. Mas eu opto em obedecer, irmãos. E isso só é vivido quando você é confrontado com o seu pecado. Quando somos confrontados com o nosso pecado. Eu opto em obedecer a Deus. Eu opto em caminhar com Deus. Aí Deus vai te exaltar, não tenha dúvida disso. Deus vai te honrar. Enquanto o homem não decidir em obedecer a Deus, ele fica andando como esse povo aqui, em círculo. Em círculo. E a bênção atrás dele. E Deus falando. E ele vendo Deus agir na vida de outros. Mas quando decidem obedecer, Deus é honrado. Deus, o nosso Deus, Ele é glorificado. Então, para que você nesta noite guarde que a obediência é o caminho mais seguro da vida cristã. Não é fácil, mas é recompensadora. Não é rápida, mas é certa. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida em o nome de Jesus. Nós vamos passar agora para